está tendo espaço, não. Louvado, bendito e exaltado o nome de Jesus. Hoje, 13 de outubro de 2018, gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Samuel, 1 Samuel 17, que fala de Davi, que fala sobre a identidade de Davi, que fala sobre a grande peleja que houve entre os filisteus e os israelitas, quando o gigante de Gate resolveu enfrentar a Israel, a fazer um desafio. Aquele homem que enfrentasse Golias, ele tomaria os despojos de todos os filisteus, e o que vencesse Israel também faria de escravo todos os israelitas. Então o povo de Israel temeu muito. Só que Davi, o rei Davi, aos 17 anos, tinha sido já escolhido por Deus como rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel aos 17 anos de idade, mas só foi assumir de fato o seu reinado aproximadamente aos 40 anos de idade. Então, eu gostaria de compartilhar essa mensagem breve com os irmãos para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, Deus querido, que o Teu Santo Espírito possa repreender nesta hora toda ingerência mental, toda interferência do mal, que Tu venha dar claridade, sabedoria, prudência e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, Israel estava desafiado pelos filisteus, que eram guerreiros, exímios artífices em armas de guerra. Eles trabalhavam com o ferro, eles faziam espada, escudo, lanças, eles eram exímios artífices. Eles sobrepujavam Israel há muitos anos na arte da guerra, eles eram exímios guerreiros. E quando foi feito esse desafio, Israel temeu muito, o rei Saul temeu muito, temeu demais. E ainda por cima eles tinham um guerreiro que era conhecido naquela época como um homem invencível, dado a sua estatura, a sua estatura era de quase 4 metros, ele media aproximadamente 3,40 metros, ele era um gigante. Então, quando foi feito esse desafio, Saul temeu muito, não existia em Israel um guerreiro que pudesse enfrentá-lo. Amém? Então, eu gostaria só de falar, nesta hora, a coragem e a percepção em Deus, a sabedoria em Deus, a fé de Davi, um rapaz ruivo, franzino, de apenas 17 anos, que já tinha no seu coração a identidade em Deus. Ele já sabia que, através do nome de Jesus, ele seria um dia o rei de Israel. Nessa época, ele ainda era um pastor de ovelhas. Porém, já tinha sido ungido rei, mas não tinha assumido o rei de Israel, ainda era o rei Saul. É muito bonita essa história. Começa no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17 todo. É uma grande passagem bíblica que nos ensina demais. Mas o ponto principal que eu quero abordar é a identidade. Então, quero ler alguns versículos bíblicos que pode nos clarear nessa concepção de identidade que Davi tinha, por ser um jovem ainda tão moço,
mas ele sabia que no nome de Jesus, que devido à unção do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, ele iria pelejar e iria salvar Israel do cativeiro. Amém? É por isso que eu quero, antes de começar essa mensagem, de dizer para você que em nome de Jesus, eu profetizo que o gigante, que o teu problema, que a tua doença, que o teu desemprego, que aquele problema que te aflige cai, em nome de Jesus, assim como Golias de Gate caiu. Para a glória de Deus, assim teu problema, assim aquilo que te aflige, assim a tua tribulação, a tua ansiedade cai, em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 25, diz assim: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então o rei Saul tinha prometido uma fábula para aquele homem que derrotasse Golias, posto que era impossível. Israel estava amedrontado, não tinha nenhum guerreiro que tivesse a coragem, a capacidade, que tivesse disposto a fazer essa disputa, a enfrentá-lo, porque ele era um homem muito grande e experimentado. Amém? Então nós vamos dar uma puladinha aqui para o 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão, mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se em ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que procedeste para ver a peleja. Então Davi, quando ele foi ali enviado por seu pai para levar mantimentos aos guerreiros, primeiro obstáculo que ele teve foi dentro de casa, porque os irmãos se opuseram à presença dele ali. Os irmãos de maneira nenhuma criam que Davi poderia enfrentar o gigante Golias. Amém? Então, já dentro de casa ele estava desacreditado. Amém? Vamos agora pular para o verso 33. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, nem a família de Davi, e nem os guerreiros, nem os israelitas, e nem o próprio rei Saul cria que Davi pudesse enfrentar e vencer o gigante Golias. Muito embora a situação de Israel fosse demasiadamente difícil, eles realmente seriam levados em cativeiro. Israel, lutando corpo a corpo contra os filisteus, não tinha a menor chance. Então ainda foi dada uma chance de eles fazerem um embate homem a homem, para o que vencesse, levava o despojo. Amém? Você veja aqui que Saul não cria. Vamos aqui pular para o 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Porque Davi, depois da recusa do rei Saul, ele apresentou, logicamente, seus argumentos. Disse: Saul, eu vou porque eu já enfrentei um urso e um leão, e eu de maneira nenhuma deixarei que esse gigante incircunciso afronte o Deus de Israel. Você veja a percepção de Davi em dizer para o rei, que não estava preocupado com os despojos, com a verdadeira fortuna que estava em jogo, mas ele estava mais preocupado com a afronta que sofria o Deus de Israel.
Então Davi era um homem que tinha uma identidade com Deus, ele sabia de quem ele era. Ele era filho do Deus vivo, do Senhor da guerra. E ele tinha, irmãos, uma completa percepção disso, uma clareza sobre isso. Ele disse: Saul, eu vou. E então Davi: vai-te embora, vai em nome do Senhor. Então vamos agora pular para o capítulo 38. Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E aqui começa, irmãos, a se apresentar em Davi a sua identidade. Quando Saul quis vestir suas vestes, suas couraças, suas armas de guerra, para que Davi enfrentasse o gigante, e Davi obedeceu, e aquilo ali não lhe cabia, não lhe coube. Ele não era acostumado a manusear uma espada, ele não sabia o que era um escudo, ele não sabia utilizar uma lança. Aquilo tudo não era a identidade dele. Aquilo ali não vestia, não era roupa de Davi. Aí por isso eu digo, é a identidade de Davi. No verso 40, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Olha, irmãos, ele trocou todo aquele aparato que Saul entregou nas suas mãos para tomar o cajado, que era a sua identidade. A identidade do pastor. A identidade dele como pessoa. Davi não era guerreiro, né, a essa época, de espada, de lança, de escudo. Ele usava a funda para defender as ovelhas. Ele era um pastor, ele usava o cajado. Ele tinha um menino, uma criança de 17 anos, mas Deus já estava sobre ele, o Espírito Santo de Deus já estava sobre ele, iluminando, falando para ele, ao ouvido dele, ao coração dele, a sua identidade como filho de Deus, como filho do reino. Amém? Então, nós vamos dar aqui uma puladinha para esclarecer mais um pouco no capítulo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com um escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará na vossa mão. E aqui eu vou repetir mais uma vez. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Então, irmãos, nesta hora, Davi foi um gigante. Se Golias media 3,40 metros, nesta hora, meu irmão, Davi já estava para mais de 8 metros. Porque ele não confiou na força dele, ele era uma criança. Ele não tinha corpo, ele não tinha experiência, destreza, armamentos para enfrentar um homem da estatura de Golias, que além de ser experimentado na arte da guerra, manuseava, ele já era um homem guerreiro, matador. Eles tinham plena certeza
que Davi seria morto facilmente. Porém, aqui, irmãos, só para completar esta mensagem, teria aqui muitas coisas que seriam muito ricas ser abordadas, mas eu acho tremendo na hora que Davi rejeitou as vestes de Saul e tomou posse do seu cajado, colocou na mão e colocou as suas armas de guerra. Aquilo ali foi uma prova de identidade. Amém? A identidade de um homem do céu, a identidade de uma pessoa que tem fé no nome de Jesus. E nós podemos transportar isso para nossas vidas cotidianas. É muito importante, irmão, essa posição de identidade. A pessoa saber a sua origem, saber quem é realmente. Porque ninguém vai dizer quem você é. Ninguém vai colocar vestes em você. Porque não vai caber. Nesta hora, Davi não podia usar as vestes de Saul, porque Davi tinha suas próprias vestes. Davi tinha sua identidade como pastor. Olha a diferenciação. Saul era um guerreiro, e era forte, e era valente. Já tinha lutado em muitas lutas, mas eles estavam diante de um problema tão grande que Saul temeu. Todo o Israel temeu. A casa de Davi não creu nele. O rei Saul não creu nele. Apenas ele cria nele. Porque ele sabia que tinha sido ungido pelo profeta Samuel. O Deus de Israel teria escolhido como rei. E o Espírito Santo de Deus já tinha ido sobre ele. Ele já estava revestido do poder de Deus. Então ele tinha consciência dessa força, que não tinha inimigo para ele. E aí então ele conquistou com uma única pedra e uma funda, um gigante, com um só arremesso, e matou-o. E depois decepou a cabeça e fez tudo quanto ele tinha profetizado. Isso tudo para a glória de Deus de Israel. Ele não disse, o Davi vai fazer, o Davi vai matar, o Davi vai livrar Israel. Ele disse, não. Deus de Israel entregará o gigante nas mãos dos israelitas. Então, irmãos, o gigante não teve a menor chance. Então, eu te digo, o gigante que te afronta, o gigante que me afronta não tem a menor chance. Se nós revestidos do poder de Deus, revestido do nome do Senhor Jesus, o gigante vai cair. Irmãos, recebe essa palavra. O gigante vai cair. Repete agora, se você tiver fé, não em mim, não nestas palavras, em Deus, no Deus vivo, que é a guerra, que é o Senhor dos exércitos, no sangue de Jesus, sob o nome de Jesus, você repete, agora o gigante, nesse minuto está caindo, em nome de Jesus, tu está sendo liberto, tu está sendo salvo, tu está sendo curado, os teus problemas, aquele que te aflige, cairá, em nome de Jesus. Apenas assume a tua identidade como guerreiro do céu, como guerreiro de Deus. Assume o que tu é em Cristo, assim como é a nossa peleja do cristão. Todo dia é assumir a nossa identidade como filho do reino, como filho de Deus, como o filho do céu. Amém? Então, que todo mal, que toda seta maligna, que toda obra forjada pelo inimigo, que toda língua que calunia, que toda língua que promove o desmantelo na nossa vida, seja queimada agora, em nome de Jesus. Que a pedra celestial, que é Jesus Cristo, seja arremessada com a funda do céu, a mesma que foi usada por Davi, e caia agora o gigante, em nome de Jesus. E assim eu me despeço, agradecendo ao Deus vivo por esta palavra, que não veio de mim, mas sim eu orei, pedi a Deus,
e Ele me concedeu. E eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.